No último vídeo, eu afirmei que boneca era boneca, gente era gente, e que o bebê reborn estava entre esses dois. Aí eu fiquei me questionando, então, como é que a gente deve tratar um bebê reborn? E a conclusão foi a seguinte: do jeito que a gente quiser, desde que não ultrapasse o bom senso. E é isso que a gente vai conversar mais detalhadamente nesse vídeo. Quem está conversando com a gente hoje é o Arthur. Olha, o Arthur bebendo aqui o dadauzinho dele. O Arthur, para mim, devido a esse cabelinho branco que ele tem, ele me dá a ideia de um sábio. Daí eu dei esse nomezinho a ele, Arthur, em homenagem ao filósofo Arthur Schopenhauer. E é com ele que muitas vezes eu me questiono sobre as coisas. Eu lembro que há muitos anos atrás eu ganhei um livrinho, ele era pequenininho, bem fininho, que consistia no seguinte, era a proposta desse livrinho. A gente refletia sobre alguma coisa, algum questionamento, assim sendo bem objetivo. Por exemplo, o meu dia tem sentido? Se concentrava nessa dúvida, nessa pergunta, nesse questionamento e abria o livrinho em qualquer página, que a resposta estaria ali. É claro que a resposta era um pensamento assim bem vago, porque ia se encaixar em todos os questionamentos da gente, significando que a gente tem uma resposta, uma solução interior. Basta ativar aquilo, e no caso era o livrinho, que a gente consegue intuir qual a solução para aquele nosso problema, para aquele nosso questionamento. E foi assim que eu agi com o Arthur, me questionando sobre como tratar um bebê reborn. Ora, a gente tem experiência de como tratar uma boneca. A gente teve a infância da gente toda lidando com boneca, fazendo aquelas comidinhas, panelinha, espalhando tudo, vestindo, penteando, banhando. Mas o nosso intuito ali era o lazer puro e simples, sem nenhum compromisso. A total liberdade da falta de experiência. Uma criança ainda não tem experiência, não é? Então, depois, a gente também teve a experiência de lidar com um bebê de verdade, os nossos filhos. E a gente viu que essa outra forma de lidar com os filhos não era basicamente de lazer, como na infância, era de responsabilidade. Então, a gente tem experiência com esses dois extremos. A boneca, que significa criatividade, significa fantasia, significa treino para a vida adulta, e gente que diz respeito a amadurecimento, diz respeito à responsabilidade, diz respeito também a desafio. A gente cuida de uma criança, cria os filhos, e a gente sabe que tem muitos desafios, a vida toda de desafios a serem assumidos, aceitos durante o crescimento daquela criancinha. Então, o reborn diz respeito a quê? Para a gente refletir, para saber como tratar um bebê reborn, já que ele não é nenhuma boneca, já que ele não é uma criança de verdade. O reborn, ele diz respeito ao nosso senso estético.
ele está profundamente ligado ao senso estético, uma vez que ele é realista. Mas também não é só o senso estético, ele também diz respeito ao nosso resgate. Porque depois de todas as experiências vividas, primeiramente com o boneco, segundo com os filhos, a gente precisa de um resgate interno, porque a sociedade nos encheu de atributos, de responsabilidade, de papéis, de modelos, que a gente fez o possível e o impossível para seguir, para resolver, para estar de acordo, e nem sempre esteve, porque afinal de contas, apesar da gente ter gerado uma criança, mas ali era outra individualidade, não é? Ela não se formou conforme a gente queria, ela recebeu influências de todo o resto da sociedade que ela convivia, da escola, do que ela aprendeu, dos amigos. Então, chegou a hora da gente resgatar essa nossa individualidade que ficou perdida no meio de tanto papel que a gente teve que assumir, mas que deixou lá dentro um ser humano que é a nossa essência, mas que ele ficou escondidinho. E a gente sabe que quanto mais o tempo passa, as gerações passam, o adulto fica mais complexo. Então, esse bebê reborn já vem justamente suprir, conseguir resgatar melhor essa individualidade que ficou muito esquecida e que agora ela precisa vir à tona de novo, no sentido assim de liberdade, no sentido assim da pessoa se sentir mais leve para enfrentar os nossos problemas atuais, não é? O bebê reborn, a gente sabe que ele primeiramente, ele é do adulto, porque o adulto é que sabe cuidar de uma arte tão minuciosa, tão cheia de detalhes e também tão frágil. Se ele não for cuidado direito, ele se estraga com muita facilidade. Então, é uma arte que foi feita mesmo pela lógica para um adulto. As crianças se apaixonaram e, claro, os pais quiseram satisfazer essa necessidade da criança, dando para ela um bebezinho, não é? O adulto de hoje, ele é muito sofisticado no sentido de ter necessidade de dramatizar. Certo? Dramatizar não é brincar, nunca foi. Quando eu falo dramatizar, eu tô falando aquilo que a gente vê nos vídeos, certo? Do YouTube. A mamãe trocando a roupinha do bebê, a mamãe fazendo a comidinha, a mamãe levando o bebê para passear, a mamãe lidando com a rotina do bebê. A isso eu chamo dramatizar. E a dramatização, ela não é uma coisa nova. Desde os gregos já faziam essas dramatizações, eles assistiam às tragédias justamente porque o interior deles tinha necessidade de, assistindo aquilo, dramatizando, ele expurgar aquelas coisas negativas, aqueles pensamentos, aqueles convívios ruins que a gente tinha com as outras pessoas. E a forma que ele achava era assistindo às tragédias. A gente sente, quando dramatiza com os bebês, essa mesma necessidade de colocar para fora todos os estresses. Então, isso é mais uma justificativa de que o bebê reborn foi, de fato, muito agregado ao ser adulto, certo? Porque ele provoca essa catarse, esse botar para fora, essa digamos assim, essa purificação. A gente está pesado, a gente está estressado, então o que é que a gente faz? A gente vai, conversa um pouquinho com os bebês, assim como eu conversei com o Arthur, para poder refletir e chegar e expor esse meu pensamento para vocês. Então, por tudo isso, a gente trata um reborn de que forma? Qual é o modo melhor de se tratar um reborn? Reafirmando o que eu disse no começo,
de qualquer forma, desde que seja sensato essa convivência com a gente. E o que é ser sensato? Não é sensata aquela pessoa que compra roupa para o bebê, que compra carrinho de bebê, compra berço, monta até um quarto. Não, isso é ser sensato, sim. Apenas essa pessoa quer investir naquilo, acha que vale a pena e tem todo o direito. Ela tem direito porque isso faz parte da dramatização, faz parte da purificação, faz parte da catarse, assim como outras pessoas vão botar para fora conversando com um terapeuta. Essa pessoa quer botar para fora, dramatizando com seu bebê, e isso é plenamente satisfatório e saudável. O que não é saudável é se a mamãe de um reborn matriculasse o reborn numa escola de gente, certo? Fizesse um plano de saúde para um bebê reborn, isso sim, isso seria um absurdo, seria muito sensato. Então é bom que essas coisas fiquem bem claras para a gente entender o que a gente tem direito, porque é o gosto de cada um, e a gente entender o que está ultrapassando a normalidade. Então, coisas assim absurdas que são feitas, voltadas para a criança, de verdade, é um ser humano, como acabei de exemplificar, um plano de saúde, uma escola de verdade. Então, isso sai dos padrões da normalidade. É preciso se preocupar se uma mamãe reborn fizer isso. Mas o que ela quiser comprar para o seu bebê, é lindo. Isso além de ser bom para ela, de ser terapêutico para ela, também diverte a gente, também faz com que a gente goste de assistir os vídeos. Então, vamos ter confiança no que a gente gosta de viver com os nossos bebês, porque eles fazem tanto bem a gente. Eles são tão lindos, que merecem mais. É de roupinha, é de acessórios, chupetinhas, mamadeiras, enfim, tudo que a mamãe tiver vontade de fazer. Isso é lindo.